Oi, gente, como vocês estão aí do outro lado? Hoje eu trouxe uma convidada super especial para conversar com a gente, falar um pouco de arte e principalmente contar um pouco da trajetória dela até aqui. Ela é nada mais, nada menos que Amanda Trindade. Ela se define como uma gaúcha colorindo o mundo desde 1920. É isso mesmo, Amanda? Desde 2020 que eu comecei a realmente trabalhar com a arte, né? Mas eu sou uma artista, eu digo, desde que eu estava na barriga da minha mãe. Isso. Desde pequenininha De- pintava o set, riscava a parede, pintava. Exatamente. E prazer, pessoal. Meu nome é Amanda Freire. Eu sou artista profissional de lettering, muralista e designer gráfico há quase 5 anos já. E eu brinco que eu faço arte desde a barriga da minha mãe porque eu sempre fui movida pela arte. Mas eu só fui identificar isso muito tempo depois, já casada, adulta. Mas depois, observando isso, eu pude ver várias características que sempre me envolveu com a arte, sempre esteve ali. Eu tenho uma irmã que ela gosta muito de desenhar. Hoje em dia ela não trabalha e não Legal. faz isso, mas eu lembro, né, trazendo lá nas minhas memórias da infância que ela desenhava aqueles croquis, sabe, Uhum. de estilistas. E eu lembro uma vez que ela customizou toda uma estante que ela ganhou e ela escreveu toda uma letra de uma música da Pitty. Legal. Naquela época da adolescência, ela gostava, eu devia ter o quê? Uns 10 anos. E eu lembro disso. E isso foi eternizando dentro de mim, mas eu nunca disse para as pessoas que eu ia ser uma artista, que eu ia trabalhar com a arte, jamais. E eu lembro que também na escola, sempre a Amanda, que tinha a letra bonita, então a Amanda vai escrever no Uhum. quadro, a Amanda que vai, naquela época eram os cartazes, né, de Já era um cartolina, de indício, craft. né? E aí eu sempre gostei. Aí eu falava, tá, eu vou escrever, vou fazer a parte artística, então vocês que apresentam. E aí eu fazia e sempre fui movida pela arte, assim, inconscientemente. Nas matérias de artes eu amava, sempre era uma das minhas favoritas e as que eu sempre tirava nota boa. E é, passou-se o tempo quando eu já estava casada. Sou gaúcha, né? Sou natural de Porto Alegre, da capital, mas sempre morei minha vida toda numa cidade da região metropolitana que se chama Eldorado do Sul. E quando eu conheci meu marido, né, ele é de Recife, e aí eu me mudei para lá. Hum. Nós estávamos lá, eu já fazia, tinha vários cadernos com lettering, né? Para quem não sabe, o lettering é a arte de desenhar as letras, são aquelas letras bem É bonitas. bem bonitas mesmo, né? A Isso. gente assim não consegue imaginar o trabalho que dá, tem que ter dom para fazer mesmo. E muita prática Uhum. também, né? Eu lembro que como hobby eu fazia sem muita técnica, assim, eu fazia mais algo porque eu gostava, eu achava bonito. E até um pouco antes de casar, eu fiz uma missão da igreja, um Uhum. trabalho voluntário de 1 ano e meio lá em Pernambuco. E o lettering, ele se originalizou lá nos Estados Unidos. Então, os americanos, eles já aprendem muito a caligrafia na escola, né? Eles têm já essa prática constante de ter a letra bonita, de fazer aquelas letras desenhadas, e eu sempre admirei isso. E eu tive muito contato com as americanas nessa missão, e eu lembro que eu ganhei de uma americana um copinho cheio de caneta da Sharp, que é uma Legal. marca de lá, né? E é caríssima essas canetas Uhum. aqui. Eu lembro que eu fiquei tão feliz, já era usada, mas para mim aquilo lá foi uma realização. E eu lembro que eu usava muito e gostava de fazer lá. A gente tinha uma agendinha que a gente tinha que usar todos os meses e eu adorava fazer. Sempre eu fazia das outras pessoas e enfeitava e fazia letras e colagens. E eu sempre gostei. E, e aí eu me identifiquei com isso, pedi algumas dicas para as americanas e na missão eu comecei a desenvolver mais a minha caligrafia, porque antes eu escrevia de qualquer Uhum. jeito, mas aí eu comecei a querer escrever que nem elas.
E aí se passou, quando eu voltei, eu fiz alguns workshops de lettering, conheci, né? Porque na época eu não sabia Foi se que existia uma aprofundando na técnica. área. Exatamente, eu não sabia que existia um nome, uma técnica para Uhum. isso. Eu chamava de letras bonitas, assim como muitas pessoas que não conhecem. E na época existia não sei se você vai lembrar, um blog que se chamava Tumblr. Uhum, E sim. aí, nossa, as pessoas só postavam coisas bonitas lá. E aí eu dizia que era letras Tumblr. Uhum. E aí, quando eu conheci o lettering, né, a técnica, aí eu comecei a estudar mais, fazer workshops e tal, mas nunca assim para fazer algo a mais, sempre só para mim, guardava para mim. E aí eu casei, e meu marido sempre viu esse dom e esse talento em mim, e ele sempre me, me provocava em querer colocar isso para fora, e eu sempre resistente ali, eu não, jamais, imagina. E foi se passando alguns meses e eu não estava conseguindo emprego lá em Pernambuco, em Recife, e nós fomos para um curso de empreendedorismo. Eu nunca me vi empreendendo, jamais. Eu sempre era É daquela importante, né? cabeça, muito. E eu não tinha essa visão, porque na minha cabeça eu tinha aquele pensamento que eu queria começar numa empresa, Uhum. passar de cargo em cargo, Nunca pensou em sabe? nada próprio, assim, seu. Não. E assim, as pessoas que gostam disso, tá tudo bem também. Mas eu, Amanda, pensava assim e, né? Nossa, eu vou seguir uma carreira. E o meu sonho era fazer nutrição, vê? Nada a ver, Né? É. nada a ver. E aí, tudo bem, fui para esse curso de empreendedorismo, fiz esse curso lá e, nossa, me acendeu muito desejo de empreender. Eu saí de lá com muito desejo mesmo. E, na verdade, um pouquinho antes disso, eu tinha me inscrito passei no vestibular lá numa faculdade de nutrição. Quando cheguei no primeiro dia de aula de nutrição, a diretora e a coordenadora do curso juntou todos os alunos de nutrição e falou assim, tinha mais de 20 alunos, eles falaram assim, não vai ter o curso de nutrição. Na hora eu fiquei, mas como assim? Não, não, porque não é pra você estar aqui, é pra você estar fazendo outra Exata, coisa. exatamente. Uma E eu, luz. eu acredito muito em propósito divino, sabe? E eu falei, Deus, eu sei que você tá fazendo isso que é por algum propósito Uhum. muito maior na minha vida. Então, me mostra isso, porque na hora eu fiquei muito chateada, porque na minha cabeça o meu sonho era ser nutricionista. Aquela história, fecha uma porta, você entra pela fechadura. De alguma forma, você foi lá, viu Exatamente. outro objetivo, é aqui mesmo. E foi exatamente isso. E aí eu lembro que daí nós fomos para esse curso de empreendedorismo. Paralelamente, eu estava fazendo um processo de coach também. E a minha coach, ela fazia várias ferramentas, porque eu acredito que ela também tinha identificado isso em mim, que eu não tinha nada a ver em ser uma nutricionista, em ficar numa empresa e tudo mais. Mas ela deixou fluir, ela não me falou nada. Eu lembro que numa das últimas sessões com ela, ela fez uma ferramenta. Mas eu já havia falado para ela sobre esse meu hobby, né, de fazer Uhum. arte, de fazer lettering. E aí eu falei para ela e ela fez uma ferramenta. E nossa, eu vi que nutrição, eu fiquei sem ponto nenhum, sabe? Em compensação, a arte, o design, tipo, Uhum. tava lá no topo. Já estava em você, Já enraizado, só tava. precisava de uma ajudinha. Exatamente. E ali, meu marido sempre me cutucando, me mostrando, faz isso, faz Uhum. isso. E eu nunca queria, né? Porque era algo guardado dentro de mim. E assim como muitas pessoas hoje, eu também imaginava, né? Que artista não ganha dinheiro, tem aquela crença, Não, né? né? É verdade, né? Não é bem uma crença. Artista para ganhar dinheiro nesse país, complicado. E aí eu fiquei com aquilo. E quando a gente voltou desse curso de empreendedorismo, foi bem no auge do pico da pandemia mesmo. Inclusive, o curso a gente teve que terminar online por conta que a pandemia já Uhum. estava se agravando muito. E nós saímos de lá com R$ 300. Eu e ele, meu marido desempregado, a gente se Uhum. olhou assim, tá, e agora? O que que a gente vai fazer? E a gente tinha feito alguns testes de empreender no ramo de alimentos, sabe? Fazer lanche e tal. E não rolou, não deu certo. E aí o Carlos, novamente, meu marido, falou: tem alguém que ganha dinheiro com essas artes? Eu falei: tem.
Aí ele falou, então, tá aí, vamos fazer isso, você é muito boa nisso. Aí eu falei, mas será ele? Será não, bora. A gente pegou todos aqueles R$ 300 que a gente tinha, compramos quadros, tintas, as famosas canetas Poscas e comecei fazendo, divulgando. Comecei a postar no meu Instagram pessoal. E aí muitas pessoas começaram a falar, Amanda, por que você não faz um Instagram só pra isso, Uhum. só pro seu trabalho? Aí eu fiquei, mas será? E que nome eu dou, né? E fiquei naquilo. E na época tinha muitos artistas renomados que estavam vendendo cursos, né? E aí eu não tinha dinheiro para comprar o curso que eu queria. E eu falei, nossa, como é que eu vou fazer, né? O que que eu faço? E daí eu e o Carlos pensando, e aí minha mãe, ela sempre foi minha motivadora, sabe? Ela sempre apoiou as minhas decisões, ela sempre acreditou em mim. E aí eu falei pra ela, nossa, mãe, a gente tá querendo trabalhar com isso, mas eu preciso me profissionalizar, eu preciso Uhum. pegar técnicas que eu ainda não tenho. E na época, eu lembro que a artista Carol Stefanini, ela estava vendendo o curso dela, era uma turma da pandemia que ela estava abrindo e, tipo, na época ela estava vendendo a, acho que R$ 400, R$ 300, não lembro direito, muito barato, Uhum. né? Só que mesmo assim eu não tinha dinheiro, e aí eu comentei com a minha mãe, e minha mãe falou assim, não, eu vou te ajudar, eu vou investir no seu sonho porque eu acredito que vai dar certo. E aí ela me deu esse dinheiro, eu comprei o curso, e assim, eu nossa, eu quase não dormia, de tanto que eu vi todos os módulos e já queria fazer e já praticar, sabe? Aquele desejo aflorou muito em mim. E aí nós fizemos o Instagram, na época se chamava Ateliê de Lettering. Tava nascendo muitos artistas ali, e todos colocavam tipo alguma coisa por conta da tipografia, Uhum. né? Eu falei, não quero ser só mais uma, eu quero ser diferenciada. E aí eu falei, eu quero colocar o nome lettering, porque muitas pessoas não conhecem o que que é isso. E eu lembro que quando eu descobri essa técnica, eu fiquei, então o mundo precisa saber o que que é o lettering, Verdade. porque é através dele que eu faço essas artes, é através da técnica que nasce essas artes. E eu lembro que minha mãe estava lá em Recife e ela deu essa ideia, por que não coloca atelier? Aí eu, mas atelier não, acho feio. Que tal ateliê? Daí o Carlos falou, ateliê de lettering. Eu, nossa, tá aí. Aí a gente colocou esse nome e nasceu o ateliê de lettering. Ateliê porque eu tinha o meu ateliêzinho em casa, né? E até hoje, né? É um ateliê. Esse carinho por esse nome durou muitos anos. E há pouco tempo, é, eu identifiquei que as pessoas elas queriam se conectar mais com a Amanda artista e não com a minha marca, né? Uhum. Então, foi uma decisão muito difícil, porque eu era muito apegada a esse nome, né? Por ter nascido assim com esse nome, com toda a trajetória, mas eu vi que era importante mudar. Então, hoje eu carrego o meu nome, né? E o meu sobrenome também, que foi sobrenome que eu carreguei durante esse trabalho voluntário que eu fiz lá em Pernambuco, e muitas pessoas de lá me conhecem por Trindade, me Uhum. chamam de Trindade. E o significado também do nome Trindade é lindo, né? É igual a Então, Amanda, né? Digna de ser amada. Junta a é, Trindade e pronto. foi. Aí eu falei, nossa, eu preciso usar. Eu acho lindo o meu nome de casada, né? O Freire. Mas eu falei pro meu marido, eu preciso usar esse nome porque é importante. E aí eu lembro que alguns amigos em comuns eu mandei, e aí, eu vou mudar o arroba e eu preciso da ajuda de você. E muitas pessoas também votaram em usar Amanda Trindade. E aí, OFC porque ficou de oficial, né? E tá aí agora usando a minha marca, mesmo o meu nome, para que as pessoas possam conhecer a artista Uhum. Amanda. E, nossa, eu amo trabalhar com arte. Para mim é uma grande realização, assim. Eu brinco que quando eu tô fazendo arte, eu entro no meu mundo, sabe? É muito gostoso para mim, é muito satisfatório, porque foi um hobby que se tornou a minha profissão e é o meu amor. Eu O que é amo. o melhor para uma pessoa, né? A maior opção, a pessoa amar o que ela faz, né? Um hobby se transformar numa profissão é tudo de bom. Exatamente. E há pouco tempo atrás, eu estava fazendo
uma arte lá na Magalu. E até um funcionário lá perguntou pra mim, nossa, deve ser cansativo, tá aí? Porque foi um projeto bem extenso, a parede era bem grande. E eu falei, nossa, eu não acho cansativo. Claro, meu corpo Uhum. físico, ele chora, né? Por conta das posições, subir Ah, o que muito a tempo gente e... imagina, você ir lá com a mão, sabe, uma área bem grande, assim, para você pintar, desenhar, fazer as letras, tudo. Imagina o trabalho, né? É Não é bem só o trabalhoso. empenho, também tem o psicológico, o físico, tudo isso. Tudo isso envolve. Mas assim, eu falo que cansa realmente fisicamente, psicologicamente, mas quando eu vejo a reação de um cliente vendo a arte, o projeto ali executado, a arte final, quando eu vejo a reação deles, para mim isso não tem Uhum, preço, sabe? Não tem dor, não tem nada que fale mais alto. Então, para mim, acaba pagando tudo, sabe? sim. É muito gostoso, é muito satisfatório. E eu tenho trabalhado para muitas marcas hoje no mercado, e eu vejo o quanto isso foi importante, eu acreditar em mim lá no começo, E né? assim, qual foi a primeira marca, assim, que te chamou e você ficou, nossa? Lá, ainda morando em Recife, eu fui chamada para uma empresa que eles é uma marca de construção, como parecido com a Leroy Merlin, mas é algo lá Uhum. regional, que é a Ferreira, acho que é Ferreira Costa, se eu não me engano. E nossa, quando eles me chamaram assim, porque assim eu tinha aquela expectativa de trabalhar, né, para marketing, já tinha feito vários comerciais, mas comerciais de bairro assim, sabe? Nada muito grande que fosse atingir assim Uhum. um público maior. Então, quando eles me chamaram para fazer arte lá e fecharam tudo, eu vi que o mundo era muito maior do que aquilo ali e que eu podia atingir muitas outras marcas, né? Sim. Então, para mim foi assim uma grande experiência mesmo. E quando eu comecei, eu não tinha condições ainda financeira de poder investir em tecnologia para o meu favor, como por Uhum. exemplo um iPad para mim fazer os desenhos digitais, um projetor para me auxiliar e para mim ganhar tempo. Então era tudo na mão. Eu fazia o projeto no Nossa, trabalho. papel, muito trabalho. Tinha que colorir com caneta, lápis de cor para mostrar para o cliente a apresentação final de como ia ficar colorido. E eu tirava uma foto do meu celular e mandava para o cliente. E aí, quando ele queria ajustes e tal, aí eu tinha que rasgar aquele papel e fazer, Fazer porque não outro. tinha como eu apagar ali. Uhum. Então, e quando eu chegava lá para executar a arte, era tudo na mão, tinha que fazer a linha, vinha depois com a borracha apagando os rebocos, os rabiscos, depois vinha. Então, era um trabalho assim que o que eu levo hoje, por exemplo, 5, 6 horas, eu levava 10 e às vezes eu tinha que voltar no outro dia para finalizar, porque era muito, muito trabalhoso mesmo. Muito amor, né? Muito. E eu vejo como isso me ajudou também. Hoje tem muitas artistas que estão começando e me procuram e elas já querem começar grande. Mas tem uma frase que eu gosto muito que eu aprendi lá naquele curso de empreendedorismo, que é comece pequeno, Uhum. mas pense grande. Então não adianta eu investir até o que eu não tenho para poder começar algo e atropelar os bois e ir lá fazer, porque o processo ele te ajuda a evoluir. Isso. Então, eu vi que aquele processo era árduo, era mais desafiador, mas me ajudou a tornar a artista que eu sou hoje. Porque, por exemplo, há pouco tempo atrás nós fizemos uma arte no Bourbon, que é um dos maiores hotéis aqui da América Uhum. Latina e fica aqui em Atibaia e foi em cima do telhado. Eles criaram um parque aquático só para crianças e eles queriam fazer essa arte no telhado para que pudesse ficar visível para os hóspedes. Então, ali eu não tinha como usar projetor, Nossa. né? Então, não tinha como eu usar decalque, outras técnicas que existem, não tinha, porque ali era uma superfície totalmente Uhum. ondulada, com textura, e era uma posição que eu tinha que ficar totalmente curvada, então não tinha técnica nenhuma ali. Qual técnica que eu ia usar? O trabalho pela escala e desenhar à mão. E aí eu lembrei daquela época, eu falei, nossa, se não fosse
começar daquela forma, sem nada, sem nenhuma tecnologia a meu favor, hoje talvez eu não iria conseguir Isso. fazer esse projeto. Então me ajudou, eu fiz tudo à mão, eu tinha uma equipe de pintura que eles vieram me auxiliando, pintando, eu vinha desenhando e eles vinham pintando atrás. E ficou um espetáculo, ficou muito lindo. Depois eu até vou colocar aqui pra gente ver. E são muitos projetos que eu tenho feito, né? Hoje eu também me especializei em engraving, que é a técnica de fazer personalização em objetos, principalmente em vidro. Mas tem como fazer em plástico, em madeira, em metal. E eu tenho feito muito em vidro e até fui a primeira artista a entrar com esse tipo de projeto dentro da O Boticário. Legal. Então, eles nunca tinham feito esse tipo de projeto antes. Então, para mim, foi uma grande satisfação trabalhar para eles. Então, no Dia dos Pais, eu estive em 2 lojas personalizando os frascos de perfume. E ficou lindo. É muito lindo ver a satisfação, né? Porque já é uma marca muito renomada no mercado, né? As pessoas em datas comemorativas sempre procuram, né, Isso. essas marcas. E quando chegam lá e vê que tem uma artista escrevendo à mão no Nossa. presente, E então... você vê que foi você que fez aquilo ali, a sensação, né? Maravilhosa. Exatamente. Nossa, para mim não tem preço, eu amo. E todas as reações, quando eu terminava e dava para o cliente, assim, nossa, ficou mais lindo do que eu imaginava, que incrível. Agora eu não jogo mais fora esse frasco de Guarda. perfume, vou guardar. Então, para mim é uma grande satisfação, assim. Eu amo trabalhar com a arte. E hoje até trouxe um presente para você Opa. aqui, de algumas das coisas que eu faço através da arte e que foi uma das coisas que eu falei aqui que me ajudou a começar a trabalhar com a arte e para você sempre lembrar e também trazer o carinho que eu tenho por você, por essa oportunidade de estar aqui hoje com você. Alguma coisa que a gente pode mostrar? Pode. Assim? Fiz uma cartinha. Olha só que tudo aqui, ó. Olha que lindo. A letrinha dela do sucesso. Olha. Olha só que lindo. Eu tive a ajuda da sua filha Muito para saber lindo, uma muito, frase muito, que muito você lindo. gostava. E eu desenhar borboleta, eu gosto muito de borboletas. Para mim tem um eu significado muito importante, sabe? Para quem me conhece sabe disso. Muito lindo, vou guardar com todo carinho. É meu, ninguém mexe. E eu amo fazer quadros também, mas hoje o meu grande foco e o que eu tenho feito muito são as artes e os murais, né? As paredes e os murais. E que fazem toda a diferença, né? A gente mora numa cidade em que as pessoas não valorizam muito, né, esse estereótipo aí das construções. Você vê as paredes sujas, uma pintura gasta, feias, assim, as escolas. E é um projeto bem legal que você tem. Eu acredito que se as prefeituras, né, se organizassem, contratassem artistas assim, a gente ia ter uma cidade mais colorida, mais acolhedora. Sim, e transforma o ambiente, né? A arte, Isso. ela é transformadora. E até tenho buscado projetos sociais para poder contribuir, né, com esse dom e talento. O que é bem importante, né? Você passar a sua Sim. experiência, transmitir para um outro jovem, uma criança. Tá aqui futuramente, futuras Amandas por aí, né? Sim, eu vejo isso, porque tem muitas pessoas que não sabem por onde começar, principalmente na questão de empreendedorismo, né? Que não é só você saber fazer a arte, você tem que saber conduzir a sua empresa, o seu negócio. É, desinformação, né? Gera um povo sem cultura, sem educação, sem objetivo. Acredita assim. Exato. E a nossa juventude tá carente disso. Quantos jovens a gente vê que acham que o mais importante é fazer um curso técnico, uma faculdade, e eles têm ali nas mãos deles um talento, um dom, e eles não desenvolvem, não dão importância. Exatamente. Então, eu tenho buscado isso. Futuramente, eu tenho o desejo de ter minha própria ONG para poder ajudar pessoas com crianças e jovens que têm esse dom e não levam à frente, não levam adiante, né? Então, eu não quero que eles tenham o mesmo
passado pelo que eu passei, mas graças a Deus eu tive pessoas que enxergaram esse dom, esse talento e falaram para mim, você precisa É. fazer isso, você precisa mostrar para o mundo. E você teve uma boa experiência durante a pandemia, né, de se preparar para chegar onde você chegou hoje. Você imagina quantas pessoas têm essa dúvida? Tem ali alguma ideia, alguma coisa, não sabe por onde ir, né? Você pode dar workshop de empreendedorismo para orientar o pessoal também, né? Sim, eu penso muito nisso, porque eu não quero que as pessoas continuem banalizando o artista, Uhum. sabe? Eu lembro que há um tempo atrás eu fui no cartório e aí eu fui abrir assinatura lá, a empresa, né? E eu lembro que o funcionário lá do cartório falou pra mim, qual a sua profissão? E eu falei, artista. E aí ele deu uma risada assim, tipo, sério? E aí eu fiquei, nossa, eu não quero que as pessoas ajam assim, porque artista é uma profissão. Eu Exato. não tenho vergonha de dizer para as pessoas que eu sou uma artista, porque através da minha arte, da minha profissão, eu não transformo só ambientes, mas eu transformo vidas. Então eu quero que as pessoas que tenham esse dom, esse talento, elas possam também desfrutar disso e viver disso, A gente né? teve essa experiência na pandemia, em que se não fosse a arte, como que as pessoas ficariam? Elas iam enlouquecer, né? A gente cantou, dançou diante de uma câmera ali, filmando, celular, tudo, Sim, teatros online, filmes, coisas assim. E as pessoas não conseguiram ainda assimilar isso, a importância da arte para a vida, né? A arte tira uma pessoa da é depressão, dá verdade. uma profissão para a pessoa, né? Trabalha o intelecto da pessoa. E a gente ainda ouve hoje em dia mesmo piadinha, ser artista, ah, coitado. É algo Um banalizado, né? preconceitozinho aí que Preconceito, rola. é. E isso não deve existir, porque é importante você ter os seus dons e talentos e mostrar para o mundo isso. E eu vejo, imagina se eu tivesse vergonha, se eu tivesse parado, todas as vezes que alguém riu quando eu falei Uhum. que era artista, ou por medo de mostrar para as pessoas que eu trabalhava com a arte. Eu não teria chegado aonde eu tô chegando, né? Claro que eu quero alcançar e evoluir ainda muito mais. E Eu quero melhor que chegar em através lugares. disso você vai poder ajudar outras pessoas, vai poder contribuir com a sociedade. Que é Sim, isso que eu acho que é o mais importante, não é você guardar o seu conhecimento para si, você sim, compartilhar de uma forma sábia, inteligente, com outras pessoas também. Isso é um exatamente. legado, eu acredito, de todo artista, a gente Sim. compartilhar a nossa arte com todo mundo. E eu vejo hoje também, né, com a minha experiência, com a minha maturidade, que existe mercado para todo mundo. E hoje, se, por exemplo, você é uma artista de lettering também, a sua arte não vai ser parecida comigo, porque Uhum. eu tenho o meu estilo de traço É e você isso. tem o seu. E às vezes vai ter clientes que vai se identificar mais com o seu ou mais com o meu, e tá tudo bem. O que é importante é realmente as pessoas, elas identificar se gostam disso, praticar, se exercitar em relação a isso, buscar o estudo e dar o seu melhor, sabe? E mostrar ao mundo a importância da arte, a importância de transformar um ambiente, de transformar uma vida. Tem uma experiência bem legal de uma cliente que ela ela morava numa casa de herança dos avós, que foram quem criou ela. E isso foi lá no início, quando eu comecei. E eu lembro que quando ela me procurou, ela falou: Nossa, era você que eu tava procurando. E eu falei: Como assim, né? Nem sou famosa ainda, ninguém me conhece. Como assim você procurando? E ela: Eu precisava de você, porque eu preciso de você para eternizar o meu amor pelas pessoas que me criaram. Nossa, Que aquilo me lindo. tocou de uma forma, sabe? Que foi muito emocionante todo o processo. O processo de criação da arte que nós fizemos com letra de música que os avós cantavam para Uhum. ela, uma bonequinha penteando o cabelo, que a avó dela adorava pentear o cabelo dela, o avô também, o passarinho que eles gostavam, enfim, tinha muitas características e muitas coisas relacionadas à história íntima deles, do que eles viveram, sabe? De tudo aquilo que marcou a infância, a vida Uhum. dela. E você, com a sua sensibilidade, conseguiu captar Exatamente. tudo isso, né? Exatamente. Então, eu vejo que essa importância da gente identificar e se conectar com o cliente, eu gosto de dizer para as minhas clientes,
que eu não gosto só de ir lá e prestar um serviço e tchau. Não, eu gosto de me conectar com a história. Porque quando eu me conecto com a história, eu consigo passar exatamente aquilo que está na mente e no coração dela, Uhum. nas memórias dela. E aí eu vou lá na raiz, busco e através disso eu jogo a arte ali, apresento para ela. E nossa, quando eu executo é ainda mais lindo, porque eu sempre falo, no projeto ali é uma coisa, mas depois que você vê aquilo ali concretizado na parede, ou no quadro, ou no muro, é outra coisa, Assim, e a gente sabe? não tem dimensão do que tem por trás, né? Às vezes a gente passa batido, vê uma pintura, vê um letreiro, alguma coisa assim, a gente não sabe o que que se passou na cabeça daquele artista naquele momento, como ele estava se sentindo, o que que ele queria transmitir. A gente passa num cotidiano tão corrido e Sim, não dá valor, assim, tipo, a esses detalhes, né? exatamente. Todo o processo que foi para criar aquilo ali, né? Tem muitas pessoas que ainda não se identificam com a arte e não sabem valorizar, né, o valor que tem. Porque eu sempre gosto de usar tudo de muita qualidade. Uhum, Desde os cursos que eu faço, dos livros que eu leio, das imersões que eu faço, justamente para trazer um diferencial, tanto no meu negócio quanto para a vida daquela pessoa. uhum, Então, eu sempre vou usar materiais de ótima qualidade. Eu sempre vou procurar, eu sempre dou um prazo, né, estendido para poder fazer aquela criação, porque eu não gosto de fazer nada correndo e entregou, sabe? Eu gosto de sim. pensar, de analisar. Aí eu volto na conversa, ouço os áudios, ouço o que o cliente gosta, vou lá no Instagram, pesquiso os gostos, sabe? Eu faço literalmente um mapeamento ali da vida da pessoa, porque eu quero trazer essa essência, esse sentimento que Uhum, ela busca, que ela traz através da minha arte. Eu não quero só fazer algo, porque eu digo, né? Olha, você está contratando uma artista. Se você quiser algo perfeitinho, que não tenha traços sinuosos, que seja assim, assim, assado, você faz então, manda adesivar ou colocar um papel de uhum, parede. Porque aqui é uma pessoa real fazendo tudo à mão e com muito cuidado e amor. O que eu passo na minha arte é muito amor, sabe? uhum. Toda essa Que é sensibilidade, toda importante. essa história, para que o cliente ele possa sentir isso, sabe? Quando ele vê aquilo ali concretizado, tem muitas pessoas que elas não conseguem visualizar, né? Elas têm a ideia, me passa e elas imaginam uma coisa. Quando eu trago o projeto, nossa, mas como você conseguiu captar? Era exatamente isso. Eu falei, porque eu usei toda a essência, né? Mapeei tudo que você queria para poder trazer exatamente E isso. como que as pessoas fazem para contratar o seu trabalho? Hoje, meu trabalho, a minha vitrine, que eu digo, é 100% Instagram. Eu uso muito Instagram e agora eu tenho usado muito TikTok também para poder divulgar o meu Uhum. trabalho. Então, a maioria dos clientes vem de lá e hoje também, graças ao Senhor, vem muito de indicação de clientes que eu já fiz ou de clientes que foram lá no espaço viu o Uhum. meu arroba lá e me contatou. Então, é dessa forma que os clientes eles vêm até a mim. Muito bom. Então, eu quero te agradecer a sua entrevista. Fico muito feliz de ver um outro artista falar da arte com tanto amor. São poucas as pessoas que a gente conhece assim, viu? E tomara que o seu trabalho dê muito certo, os seus Amém. projetos. E eu espero que a partir de agora chova cliente aí para Amém. você, porque você tem muito a agregar, muita coisa para ensinar pra gente, viu, Amanda? Tem Amém. alguma coisa que você quer dizer, uma mensagem pro pessoal que tá te ouvindo? Agradecer primeiramente você, Vânia, por essa oportunidade de estar aqui, contar um pouco da minha história, da minha trajetória. Eu espero que através, dessa entrevista também possa inspirar muitas artistas que estão aí guardadinha Isso. no fundo do baú e têm esse medo, essa vergonha de mostrar o mundo, né? Então, espero que essas pessoas possam se inspirar e que também, como você falou, possa vir muitos clientes, porque eu quero ainda colorir muito mais Isso, lugares. nós precisamos. Eu quero colorir não só aqui, mas como o mundo todo. Já fiz artes em outros estados também, então eu atendo
o mundo todo, o Brasil todo, é só você vir me chamar e solicitar o seu orçamento e me seguir lá no Instagram para que eu possa alcançar mais pessoas, e contar mais histórias através da minha arte. Ai, nós que agradecemos. Vocês ouviram, né? Chamem a Amanda que o serviço tá bem garantido. Obrigada, Obrigada a Vânia. você.